146. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo ao pedido do carpinteiro, ele deverá produzir. Então aqui nós temos peças, são 40 tábuas de 540 centímetros, 810 centímetros e 1080 centímetros. Como vai ser recortado isso daqui, de modo que fique com o mesmo tamanho, a ideia aqui então é encontrar algum número que seja divisível de 540, que dá para cortar em várias partes de 540, que seja divisível de 810 e que seja divisível de 1080, que seja divisor de 1080. Ou seja, para cortar essas tábuas de 540 centímetros, precisa ser um divisor de 540 para que você tenha sempre o mesmo tamanho. Mesma coisa com 810, precisa ser divisor e também precisa ser divisor de 1080. Como o arquiteto quer que fique com o maior tamanho possível, nós estamos procurando o maior divisor de todos esses números. Ou seja, procuramos o máximo divisor comum desses números aí, né? 540, 810 e 1080 centímetros. Ok, tem muitas maneiras de a gente conseguir determinar divisor comum. Tem alguns jeitos decorados, né? Algumas tabelinhas, algumas coisas. Mas a maneira como eu vou passar aqui, eu acho que ela é menos decoreba. Então a ideia aqui é a seguinte. Nós sabemos que tem que ser divisor comum a todos eles. Então tem que dividir todo mundo. A ideia é fazer uma fatoração tripla. E aqui nós vamos dividir sempre por número que dá para dividir os três ao mesmo tempo. Por exemplo, 2 dá para dividir os três ao mesmo tempo. Né? Aqui vai ficar 270. Aqui vai ficar 405. E aqui vai ficar 540. Bom, agora aqui já não tem como mais dividir por 2. Então a gente vai parar de dividir por 2, tá bom? Porque nós queremos um máximo divisor comum. Então tem que ser divisor comum a todos eles. Não adianta dividir só algum. Isso funcionaria se fosse para encontrar um múltiplo comum, mas nós queremos um divisor, tem que dividir todos. Então agora nós vamos continuar dividindo por 3, né? A soma aqui dá 9, quer dizer que esse número é múltiplo de 3. Aqui também dá 9 e aqui também dá 9. Então vamos dividir por 3. 270 por 3 dá 90. 405 por 3, esse eu vou fazer no cantinho aqui. Pego 4, multiplica por 1, dá 3, resta 1. Desce o 0, multiplica por 3, dá 9, resta 1 de novo, baixo 5. Ok, 135. E 540 por 3 dá 180. Basta dividir 54, que dá 18, e depois repete o 0. Bom, ainda dá para dividir por 3, né? Então por 3 aqui dá 30. 135 por 3. 4 sobra 1, 45, né? 45 e 180 por 3 dá 60. Por 3 aqui vai ficar 10, 15, 20. Bom, agora não tem como mais dividir por 3. Esse número não é múltiplo de 3, nem esse número aqui. Mas tem como dividir por 5. Então aqui vai ficar 2. Aqui fica 3. Aqui fica 4. Não tem nenhum número que dê para dividir 2, 3 e 4 ao mesmo tempo. Então a gente para por aqui. Então o máximo divisor comum vai ser 2 vezes 3, que dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes... Deixa eu fazer assim.
3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Aqui vai ficar 10, né? Então 27 vezes 10, 270. Bom, então esse é o MDC de todos esses números. 270 centímetros. Ah, comprimento menor que 2 metros. Nós não vamos poder pegar esse número. Nós vamos ter que pegar um outro. A ideia, então, é a seguinte. Se a gente cancelar um desses fatores, também vai ser um divisor comum. Os divisores comuns de todos esses números são alternações com esses fatores, que são fatores comuns. Então, apesar de ser o MDC, nós não queremos esse MDC especificamente. Para ficar com o maior tamanho possível, acho que a gente podia cancelar o 2. Bom, então a gente vai cancelar esse 2 aqui. Então nós teremos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 27 vezes 5 dá 135. Ok, então esse aqui é o maior divisor desses três números, de maneira que não é maior que 2 metros, né? Ou seja, 200 centímetros. Você também poderia ter pensando assim, os divisores desse número aqui, não precisaria pensar em cancelar algum dos fatores. Bom, enfim. A pergunta era a quantidade de peças. Ok. Então, vamos pensar aqui. São 40 tábuas de 540 centímetros. Cada tábua de 540 produz um certo número dessas novas tábuas aqui, tá bom? Então é só fazer a divisão. 540 dividido por 135. Aqui vai ficar, vamos ver, talvez se multiplicar por 4, né? Acho que por 4 dá, vamos ver. 20 vão 2, 12, 14, vai 1, 4, 5. Beleza, é isso mesmo. Ok, então cada tábua de 540 centímetros produz 4 novas tábuas. Como são 40 tábuas de 540 centímetros, cada uma produz 4, então vai ficar 4 vezes a quantidade de tábuas. Então serão 160 peças só com essas tábuas aqui. Ok, com isso a gente já consegue eliminar duas alternativas, né? Agora é o mesmo raciocínio. Então vamos pensar agora nas tábuas de 810 centímetros. A tábua de 810 centímetros dividido por 135, deixa eu ver, talvez se multiplicar por 6, porque por 7 não vai dar porque ficam 5 sobrando, então por 6. 6 vezes 5 dá 30, vão 3, 18, 21, vão 2, 6, 8, certo. Então aqui nós temos 6 tábuas, cada uma produzida com essas de 810. Como são 30, nós teremos 30 vezes 6 tábuas, que são 180 tábuas. Então o total aqui já está dando 340. Bom, então a gente já elimina todas essas e fica com essa alternativa aqui. Mesmo que a gente já tenha chegado para o Enem, eu vou continuar, tá bom? Só por conferência mesmo. Mas, eu repito, na hora do Enem você pode parar por aqui para a próxima questão. Ok. Finalmente as peças de 1080 centímetros. Dividido em 135, talvez 8. 40, vão 4. 24, 28. Vão 2, 8, 10, certo. Então cada uma dessas tábuas produz 8 tábuas novas. 8 peças novas. Como são 10, são 80 peças. Nós temos 80 peças formadas com essas de 1080 centímetros. 180 e 160. Porque aqui nós temos 160 e 180. Efetuando a soma, aqui vai ficar 0. Aqui fica 16, 22. Vão 2. E aqui 4. Portanto, são 420 peças. Alternativa E.